dezembro de 2023, município de Querência, nordeste do Mato Grosso. Uma criatura de 2 metros e 20 centímetros, coberta de pelos negros irregulares, com mandíbula capaz de esmagar crânios e força para despedaçar égua de 500 quilos, começou a rondar propriedade isolada no Cerrado. Autoridades atribuíram mortes anteriores a onças e fecharam casos sem investigação real. Mas a fera invadiu o território de Custódio Ferraz, ex-guarda-parque que passara 40 anos rastreando predadores e subestimou o que ele mantinha escondido há 12 anos. Uma onça pintada de 95 quilos treinada desde filhote, cuja lealdade impossível e mandíbula que transformaria confronto impossível em carnificina calculada. Quando o homem, rifle e predador supremo enfrentaram juntos o lobisomem que a ciência se recusa a admitir que existe, apenas um lado sobreviveu para enterrar a verdade. Esta é a história que nenhum relatório oficial vai contar. Custódio Ferraz acordou às 5 da manhã, sem precisar de despertador, como fazia há 42 anos. A luz cinzenta do pré-amanhecer entrava pelas frestas da janela de madeira, desenhando listras no chão de cimento queimado da casa simples, que ocupava sozinho desde que a esposa morrera, 7 anos antes. Ele se levantou devagar, sentindo o peso dos 67 anos nos joelhos que estalavam, e caminhou descalço até a cozinha, onde a chaleira ainda guardava brasas da noite anterior. Acendeu o fogo, colocou água para ferver e olhou pela janela para o terreiro de terra batida, onde galinhas já começavam a ciscar na penumbra. A propriedade de 80 hectares se estendia ao redor da casa, como um organismo vivo e silencioso, cerrado seco na frente, mata de galeria fechada nos fundos, córregos temporários que só enchiam na estação das chuvas. Custódio conhecia cada metro daquele lugar, cada trilha, cada árvore onde onças afiavam garras, cada depressão de água onde capivaras bebiam ao entardecer. O café estava pronto quando ele ouviu o som baixo vindo do anexo. Um ronronar gutural, profundo, que fazia o ar vibrar. Custódio pegou a caneca de alumínio amassada, serviu o café preto e forte e saiu para a varanda. O anexo ficava a 30 metros da casa, uma construção reforçada de vigas de aroeira e tela de aço entrelaçada, com telhado de zinco e uma porta dupla que ele trancava com cadeado toda a madrugada. Lá dentro, Sombra esperava. A onça pintada fêmea tinha 12 anos, pesava 95 quilos de músculo compacto sob pelagem dourada, marcada por rosetas negras irregulares. Custódio a encontrara órfã quando ainda era filhote, os olhos mal abertos, a mãe morta a tiros por fazendeiros que viam qualquer predador como ameaça ao gado. Criar o animal era ilegal. Ele sabia disso, mas soltá-la significava morte certa. Sem mãe para ensinar caça, territorialidade e sobrevivência, ela não duraria uma semana na selva. Então Custódio tomou a decisão que mudaria sua vida. Criou Sombra em segredo absoluto, alimentando-a com carne de caça e restos de abates, permitindo que ela saísse apenas à noite, sob sua supervisão direta. 12 anos depois, aquele arranjo impossível ainda funcionava. Sombra não era domesticada, era uma predadora suprema tolerando a presença humana por puro condicionamento pavloviano. Ela caçava capivaras e veados, no limite da propriedade durante a noite, marcava território com urina e arranhões que afastavam intrusos humanos e animais, e retornava ao anexo toda madrugada, onde Custódio a trancava e jogava carne suplementar quando as caças escasseavam. A relação entre eles não era de afeto, era de função. Custódio fornecia segurança e alimento regular. Sombra fornecia controle territorial e proteção instintiva de um perímetro que ela considerava seu. Ninguém na cidade sabia da onça. Ninguém podia saber. A propriedade ficava a 40 quilômetros da estrada asfaltada, numa região onde estrada de terra virava lamaçal intransitável nas chuvas. Não havia vizinhos num raio de 8 quilômetros. Não havia sinal de celular. Não havia fiscalização. Custódio vivia no tipo de isolamento que permitia segredos impossíveis de manter em qualquer outro lugar. Ele terminou o café na varanda, observando o horizonte clarear sobre o cerrado. Dezembro estava chegando ao fim.
O ar carregado anunciava as grandes chuvas que viriam em janeiro, transformando córregos secos em torrentes e isolando completamente a propriedade por semanas. Custódio sentia aquela eletricidade pré-tempestade na pele. Umidade densa, calor sufocante mesmo antes do sol nascer. Aquela tensão atmosférica que deixava os animais inquietos. As galinhas ciscavam mais rápido que o normal. Os pássaros cantavam em tom mais agudo. Até Sombra estava estranha nas últimas noites, relutante em sair do anexo, rosnando baixo para a mata fechada como se sentisse algo que Custódio não conseguia perceber. Ele atribuiu aquilo à mudança de pressão atmosférica, ao instinto animal, detectando tempestade distante. Mas uma parte dele, a parte que passara 40 anos rastreando predadores como guarda-parque do antigo sistema de reservas do Mato Grosso, sabia reconhecer quando algo estava errado no comportamento da fauna. Custódio entrou no anexo com a chave que carregava pendurada no pescoço. Sombra estava deitada no canto mais afastado, os olhos amarelos fixos nele, com aquela intensidade felina que nunca piscava. Ele jogou 2 quilos de carne de capivara que havia caçado 3 dias antes, ainda fresca, conservada em salmoura numa caixa térmica improvisada. A onça se aproximou devagar, farejou a carne, e começou a comer com movimentos precisos da mandíbula capaz de estilhaçar ossos bovinos. Custódio observou em silêncio. Conhecia cada cicatriz naquele corpo, a marca no flanco esquerdo de quando ela brigou com um jacaré jovem aos 3 anos, a orelha rasgada por briga territorial com macho invasor aos 7, as garras desgastadas de tanto afiar em troncos de aroeira. Sombra era uma máquina de matar refinada por milhões de anos de evolução, e Custódio respeitava isso com a frieza de quem entendia que predadores não são amigos, são ferramentas vivas que funcionam enquanto o arranjo for mutuamente benéfico. Ele saiu do anexo e trancou a porta dupla, verificando o cadeado 2 vezes. A carabina, .308, estava pendurada na parede interna da varanda, limpa, lubrificada, sempre carregada. 3 facões de cabo reforçado, dependurados em ganchos ao lado. Uma lanterna tática de LED potente numa prateleira. Custódio não era paranoico, mas tinha sido treinado na época do serviço a manter equipamento pronto. Onças eram imprevisíveis. Caçadores ilegais ocasionalmente invadiam a região. Cobras venenosas apareciam no terreiro durante as chuvas. Viver sozinho a 40 quilômetros de qualquer socorro significava depender exclusivamente de preparação própria. Ele verificou a munição da carabina, pente cheio, câmara vazia por segurança. Verificou os facões, lâminas afiadas, sem ferrugem. Verificou a lanterna, bateria cheia, feixe forte, tudo no lugar. Tudo funcional, como sempre. O sol finalmente nasceu, tingindo o cerrado de dourado e vermelho. Custódio caminhou até o pequeno curral, onde mantinha Ventania, a égua velha que o acompanhava desde os tempos de serviço nas reservas. O animal tinha 19 anos, aposentado de qualquer função, além de pastar tranquilamente na sombra das mangueiras que ele plantara 20 anos antes. Ventania levantou a cabeça quando ele se aproximou, relinchando baixo em cumprimento. Custódio passou a mão no pescoço dela, sentindo o pelo áspero e quente sob a palma. A égua era a última conexão viva com o passado que ele deixara para trás. Os anos rastreando onças, documentando territórios, afastando caçadores, vivendo semanas no mato com apenas rádio e mapa. Agora aquela vida estava reduzida a 80 hectares, cercados pelo esquecimento, onde apenas ele, Sombra e Ventania existiam num ecossistema mínimo e autossuficiente. Ele gostava daquele silêncio, gostava de não ter que prestar contas a ninguém. Gostava de acordar sabendo que o dia seria exatamente como o anterior. Mas naquela manhã de dezembro, enquanto Custódio verificava a água do bebedouro de Ventania, ele sentiu pela primeira vez em 7 anos o arrepio instintivo que costumava sentir no mato quando sabia que estava sendo observado. Virou-se devagar, varrendo a linha das árvores com os olhos treinados. Nada. Apenas cerrado seco balançando na brisa quente. Apenas o coro crescente de cigarras anunciando o calor do dia. Mas o arrepio permaneceu. Aquela certeza visceral de que algo estava errado, algo invisível mas presente, algo que fazia até o ar parecer denso demais. Custódio ficou parado por 2 minutos completos, observando, ouvindo, farejando o vento. Nada se mexeu. Nenhum som estranho, nenhum cheiro incomum.
Mas quando ele finalmente voltou para a casa, carregava a carabina pela primeira vez durante o dia em mais de um ano. Porque 40 anos rastreando predadores haviam ensinado uma lição que ele nunca esquecera. Quando os instintos gritam perigo sem razão aparente, é porque a razão ainda não se revelou. A confirmação chegou na manhã seguinte, quando o custódio saiu para alimentar Ventania e encontrou o curral vazio. A porteira estava trancada. Ele mesmo havia verificado na noite anterior, testando o ferrolho de metal que nunca falhava. Mas a égua não estava lá. Custódio sentiu o estômago desabar antes mesmo de ver o sangue. Havia um arrasto vermelho escuro começando no canto nordeste do curral, passando por baixo da cerca de arame farpado que estava dobrada para cima com força descomunal e seguindo em direção à mata fechada. O cheiro de ferro e vísceras pairava no ar quente da manhã, misturado com algo mais, um odor almiscarado e pútrido que ele nunca sentira antes, nem em 40 anos rastreando carcaças de animais mortos por predadores. Custódio entrou na casa, pegou a carabina e a câmera analógica velha que guardava numa gaveta e seguiu o rastro. 200 metros mata adentro, ele encontrou o que sobrava de Ventania. A cena congelou o Custódio no lugar por longos segundos, enquanto seu cérebro tentava processar o impossível. A égua havia sido literalmente despedaçada, não comida, não predada com a eficiência cirúrgica de felinos que matam para se alimentar, mas destruída com algo que parecia fúria consciente. A carcaça estava esquartejada em pedaços grandes, espalhados num raio de 10 metros, como se algo tivesse arrancado membros e jogado longe por pura raiva. Costelas arrancadas da coluna vertebral e fincadas na terra, o crânio esmagado com tal violência que os dentes molares estavam soltos no chão, misturados com fragmentos de osso. O pescoço decepado mostrava marcas de mordida profundas. Custódio se ajoelhou ao lado, ignorando o sangue que ensopava a terra, e mediu com os dedos a distância entre os furos dos caninos superiores, 15 centímetros. Nenhuma onça tinha mandíbula com essa envergadura, nem jaguar macho adulto no auge chegava perto. Ele fotografou tudo metodicamente, sabendo que ninguém acreditaria sem evidência física. Clicou imagens das costelas arrancadas, do crânio fragmentado, das marcas de mordida impossíveis. Mas quando estava fotografando o pescoço decepado, Custódio percebeu algo que fez o sangue gelar nas veias. Havia pegadas ao redor do corpo. Não apenas as pegadas enormes e mal formadas do que quer que tivesse matado Ventania, essas ele já esperava. O que o paralisou foram as outras pegadas, misturadas com as primeiras. Pegadas humanas, descalças, grandes demais para serem normais, 30 centímetros de comprimento, dedos longos e articulados que haviam afundado profundamente na terra úmida, como se carregassem peso descomunal. Custódio seguiu o padrão das pegadas humanas com os olhos, tentando entender a sequência. Elas vinham da mata, se aproximavam do corpo da égua, circulavam ao redor, num padrão quase ritualístico, pisando e repisando o mesmo círculo. E então, a 3 metros do corpo, as pegadas humanas simplesmente mudavam. Ali, naquele ponto exato marcado por terra revirada, as pegadas descalças terminavam e as pegadas quadrúpedes começavam, como se algo tivesse se transformado diante do corpo morto de Ventania. Custódio fotografou a transição com mãos que começavam a tremer. Não de medo ainda, mas de algo anterior ao medo, aquela resposta instintiva primitiva do cérebro reconhecendo que está diante de fenômeno que desafia a lógica básica. As pegadas quadrúpedes eram tão erradas quanto as humanas. 22 centímetros de comprimento, formato vagamente felino, mas com dedos articulados demais, garras grossas como pregos de ferradura, cravadas fundo na terra. O padrão de marcha alternava entre passadas curtas e cautelosas e saltos longos de mais de 4 metros, sugerindo força explosiva nas patas traseiras. Custódio havia rastreado onças por 4 décadas. Conhecia cada variação de pegada, cada diferença entre macho e fêmea, cada marca de garra em árvore. Aquilo não era onça, não era nenhum animal catalogado. Ele se levantou devagar, segurando a carabina com mais força, e varreu a mata ao redor com olhos treinados. Silêncio. Nem pássaros cantavam, nem insetos zumbiam.
Aquele tipo de silêncio antinatural que acontece quando um predador grande está próximo e toda a fauna menor congela esperando passar. Custódio sentiu os pelos da nuca eriçarem. Resposta autônoma impossível de controlar, herança evolutiva de quando humanos ainda eram presas. Recuou lentamente, mantendo as costas protegidas por tronco grosso de jatobá, rifle apontado para a linha das árvores. Nada se mexeu, mas ele sabia que estava sendo observado. Sentia o peso de olhos invisíveis fixos nele, avaliando, calculando, decidindo se valia o risco atacar. Custódio recuou mais 10 metros antes de virar e caminhar rápido de volta para a propriedade, forçando-se a não correr, porque correr ativa instinto de caça em predadores. Apenas quando saiu da mata e chegou ao terreiro aberto, ele permitiu que os pulmões enchessem de ar numa respiração profunda e trêmula. Dentro da casa, Custódio trancou portas e janelas em pleno meio-dia, algo que nunca fizera em 7 anos morando ali. Colocou a câmera sobre a mesa da cozinha, as mãos ainda levemente trêmulas, e tentou organizar pensamento. O que ele vira desafiava qualquer explicação racional. Animal que mata égua de 500 quilos sem se alimentar. Pegadas que transitam entre bípede e quadrúpede. Força capaz de arrancar costelas de coluna vertebral, como quem arranca galhos de árvore. Mandíbula maior que qualquer predador conhecido na América do Sul. Custódio fechou os olhos e forçou a mente a trabalhar metodicamente, do jeito que fora treinado décadas atrás, quando precisava identificar espécies por rastros mínimos, eliminar impossibilidades, focar em evidências. Mas cada evidência apontava para impossibilidade maior. Não havia predador natural capaz daquilo, não havia explicação zoológica. Restava apenas o impensável, que existia algo na mata que não deveria existir. Algo que a ciência não catalogara, porque ninguém sobrevivera para reportar. A memória o atingiu sem aviso, trazida por gatilho sensorial que ele não identificou imediatamente. O cheiro. Aquele odor almiscarado e pútrido ao redor do corpo de ventania. Ele já sentira aquele cheiro antes. Onde? Quando? Custódio fechou os olhos, deixando a memória emergir sem forçar. E então veio, fragmentado, incompleto, mas inconfundível. Mato Grosso, 1978. Ele tinha 19 anos, recém-contratado como assistente de campo numa expedição de catalogação de fauna. Haviam encontrado 3 corpos de trabalhadores rurais numa área remota perto da divisa com Goiás. Esquartejados, despedaçados, os veteranos da expedição atribuíram a onças, mas Custódio lembrava do cheiro ao redor dos corpos, pútrido, almiscarado, doentio. O mesmo cheiro, exatamente o mesmo. E lembrava de algo mais. Um dos veteranos, homem de 60 anos, chamado Domingos, havia murmurado baixo enquanto fotografavam as carcaças. Já vi isso antes nos anos 50. Não foi onça, nunca é onça. Custódio não perguntou o que ele quis dizer. Na época pareceu paranoia de velho. Agora, 48 anos depois, as palavras reverberavam com peso profético. Ele passou o resto do dia preparando defesas. Reforçou as trancas das portas com vigas de madeira encaixadas em suportes de metal. Pregou tábuas nas janelas que não precisava para ventilação. Montou armadilhas primitivas ao redor da casa. Valas rasas cobertas com galhos secos que fariam barulho se pisadas, latas cheias de pedras amarradas em arames esticados à altura de canela, garrafas de vidro penduradas em árvores próximas que tiniriam com vento ou movimento. Preparou tochas com estopa embebida em óleo diesel, prontas para serem acesas e jogadas. Separou munição extra para a carabina, verificou cada cartucho individualmente em busca de defeitos. Encheu baldes com água e posicionou perto das entradas caso precisasse apagar incêndio. Trabalhou com eficiência mecânica, deixando o corpo executar enquanto a mente processava. Ao entardecer, a propriedade estava transformada num perímetro defensivo improvisado, não impenetrável, mas preparado para dar aviso e tempo de reação. Quando o sol começou a descer, Custódio foi até o anexo de sombra. A onça estava acordada, andando de um lado para outro na área fechada, comportamento incomum para o horário. Normalmente ela dormia até escurecer completamente antes de pedir para sair. Mas agora estava agitada, rosnando baixo, o pelo do lombo eriçado.
Custódio abriu a porta do anexo e Sombra saiu imediatamente, mas não para caçar. Ela foi direto para a borda da propriedade que dava para a mata fechada, farejou o ar e rosnou mais alto, som gutural de ameaça, que ele só ouvira quando onças machos invasores tentavam entrar no território. Custódio se aproximou devagar, observando. Sombra estava fixada na mata, o corpo inteiro tenso, orelhas achatadas contra o crânio. Postura defensiva. Ela sentia algo ali. Algo que a assustava num nível que Custódio jamais testemunhara. Onças pintadas são predadores de topo, não temem nada exceto outras onças maiores. Ver Sombra demonstrando medo absoluto diante da mata vazia confirmou o que Custódio já sabia. O que matara a ventania estava acima dela na cadeia alimentar. E provavelmente os observava naquele momento. Ele chamou Sombra de volta. A onça relutou, mas eventualmente obedeceu ao comando de voz que Custódio usara por 12 anos. Voltou para o anexo andando de lado, nunca tirando os olhos da mata. Custódio a trancou lá dentro. Decisão que sabia ser controversa, porque Sombra precisava caçar para se manter saudável. Mas instinto mais antigo que lógica lhe dizia que soltar a onça aquela noite seria condená-la. Ele voltou para casa, posicionou a carabina ao lado da cadeira da sala e sentou-se no escuro para esperar. Não comeu, não bebeu. Apenas esperou, ouvindo o coro crescente de cigarras lá fora enquanto a noite engolia o cerrado. Por volta das 10, as cigarras silenciaram abruptamente. Custódio sentiu o coração acelerar. Silêncio total por 30 segundos. E então veio o som. Galhos quebrando na mata, algo grande se movendo sem tentar esconder presença. Vindo em direção à casa. Custódio pegou a lanterna, mas não acendeu ainda. Ouviu os passos se aproximarem, pesados, ritmados, definitivamente bípedes. Algo andando sobre duas pernas, como humano, mas com peso descomunal que afundava na terra a cada passada. Os passos circularam a casa devagar, parando ocasionalmente como se a coisa estivesse inspecionando as defesas improvisadas. Custódio ouviu quando ela pisou numa das latas cheias de pedras. O barulho estrondoso quebrou a noite. Os passos pararam. Silêncio tenso por 10 segundos. E então veio o rosnado, gutural, prolongado, carregando algo quase vocal, como se a criatura estivesse tentando formar palavras e não conseguisse. O som fez cada músculo de Custódio se contrair. Não era som de animal, era algo no meio termo impossível entre animal e humano, inteligência aprisionada em biologia errada. Ele acendeu a lanterna e apontou pela fresta da janela. O feixe de luz varreu o terreiro, capturou o movimento entre as árvores, sombra enorme se deslocando rápido, olhos que refletiam amarelo esverdeado, posicionados alto demais para qualquer quadrúpede. E então, a sombra sumiu na mata com estrondo de galhos. Custódio disparou 2 vezes para o alto através da janela, esperando afugentar definitivamente. Os estampidos ecoaram pelo cerrado, amplificados pelo silêncio. Ele esperou, rifle apontado, dedo no gatilho. Nada. Apenas o eco morrendo lentamente. Por um momento pensou que funcionara. Então ouviu o rosnado de novo, mais alto, mais próximo, vindo de trás da casa. A coisa havia circulado. Estava testando defesas, procurando ponto fraco. Custódio correu para a janela dos fundos e apontou a lanterna. Nada visível, mas o cheiro invadiu a casa. Almíscar podre carregado pelo vento quente, tão forte que ele sentiu náusea. E então, finalmente, viu. Por 3 segundos a criatura passou pela borda do feixe de luz. Enorme, coberta de pelos escuros. Andando sobre patas traseiras como humano, mas com proporções distorcidas. Braços longos demais. Ombros massivos, cabeça que parecia meio termo impossível entre lobo e homem. 3 segundos. Então escuridão de novo, mas foi suficiente para Custódio entender que estava diante de algo que não deveria existir fora de pesadelo ou lenda. A criatura ficou rondando até quase amanhecer. Custódio não dormiu, não relaxou a guarda 1 segundo. Apenas sentou com o rifle pronto, ouvindo os passos circularem a casa, ouvindo os rosnados ocasionais, ouvindo o arrastar de garras na madeira externa quando a coisa testou as janelas pregadas. Ao primeiro clarão de sol, os sons cessaram. Custódio esperou mais 30 minutos antes de abrir a porta. O terreiro estava vazio, mas havia pegadas por todo lado.
As mesmas pegadas bípedes enormes que ele vira ao redor do corpo de Ventania, circulando a casa, testando cada entrada. E havia marcas de garras nas paredes externas, arranhões profundos na madeira como se algo tivesse tentado abrir caminho à força e desistido. Custódio fotografou tudo, sabendo que precisaria de evidência quando finalmente decidisse o que fazer, porque agora tinha certeza absoluta, algo impossível rondava sua propriedade. E na próxima noite, voltaria. Custódio não esperou a noite seguinte para agir. Às 7 da manhã, pegou a caminhonete velha e dirigiu até a cidade, 40 quilômetros de estrada de terra esburacada que sacudia cada osso do corpo. Precisava de respostas. Precisava saber se estava enlouquecendo ou se aquilo era real. A cidade era pequena, 3.000 habitantes, poeira vermelha cobrindo tudo, casas baixas de tijolo à vista e comércio concentrado em 2 ruas paralelas. Custódio foi direto à casa de Raimundo Torres, sargento aposentado da Polícia Militar, que morava ali desde os anos 80. Conheciam-se havia décadas. Raimundo também trabalhara nas reservas antes de entrar para a PM e mantinham aquele tipo de amizade silenciosa de homens que compartilharam mato e perigo. Encontrou o sargento na varanda tomando café, o rosto curtido pelo sol marcado por cicatrizes antigas. Raimundo olhou para Custódio e imediatamente franziu a testa. Disse apenas: "Entra, café tá quente." Dentro da casa simples, Custódio relatou tudo. As pegadas impossíveis, a égua despedaçada, as marcas de mordida grandes demais, a transformação de bípede para quadrúpede, a criatura rondando a casa durante a noite. Falou sem emoção, apenas fatos, porque sabia que relato emocional seria descartado como paranoia. Mostrou as fotografias, ainda não reveladas, mas descreveu cada uma em detalhe. Raimundo ouviu em silêncio absoluto, servindo café, acendendo o cigarro, olhando pela janela para a rua poeirenta lá fora. Quando Custódio terminou, o sargento ficou quieto por 2 minutos completos. Então suspirou fundo, apagou o cigarro no cinzeiro de alumínio e disse: "Custódio, vou te contar uma coisa que nunca contei para ninguém oficial. Em 2011 teve 3 mortes aqui na região. Trabalhadores rurais. Acharam os corpos espalhados num raio de 15 quilômetros, todos esquartejados do mesmo jeito que você descreveu. Pegadas estranhas, rastros que não faziam sentido. Mandaram veterinário de Cuiabá, mandaram perito, mandaram até gente de Brasília." Raimundo acendeu outro cigarro, as mãos levemente trêmulas. Continuou: "Conclusão oficial foi ataque de onça. Fecharam o caso em 2 semanas. Rápido demais. Eficiente demais. Eu estava na ativa ainda, participei das buscas iniciais, vi os corpos antes de removerem. Custódio, eu trabalhei 20 anos na PM, vi gente morta de todo jeito possível. Aquilo não foi onça. As marcas eram erradas. A violência era errada. Tinha inteligência por trás, não instinto animal. Mas quando sugeri investigar mais fundo, me chamaram no gabinete e disseram para deixar quieto. Disseram que levantar pânico com teoria maluca ia prejudicar turismo e investimento na região. Me deram a entender que se eu insistisse, minha aposentadoria podia complicar." O sargento tragou fundo, soltou fumaça devagar. "Engoli seco e deixei passar. Me arrependo até hoje, porque sei que teve mais casos. Nos anos 90, nos anos 80, provavelmente antes também. Mas ninguém fala, ninguém documenta. Quem sobrevive fica quieto porque sabe que a autoridade não vai acreditar ou não vai querer acreditar." Custódio sentiu o estômago revirar, não de medo, mas de raiva. Raiva de saber que aquilo era padrão conhecido, silenciado, repetido através de décadas enquanto gente morria e verdade era enterrada sob burocracia e conveniência política. Perguntou: "Então o que eu faço? Fico esperando a coisa me matar?" Raimundo olhou diretamente nos olhos dele. "Você se defende. Mata a criatura se conseguir. E não reporta para ninguém oficial. Queima o corpo, enterra profundo e reza para que seja caso isolado." Custódio ficou em silêncio, processando. Finalmente perguntou: "Você acredita em lobisomem?" O sargento deu risada curta, sem humor. "Custódio, eu vi muita coisa no mato que não tem explicação. Luzes que se movem sozinhas. Sons de criança chorando onde não tem criança.
Rastros que aparecem e somem sem continuar. Depois de um tempo você aprende que tem coisas que existem, querendo a gente acreditar ou não. Chama do que quiser. Lobisomem, bicho folclórico, mutação. Tanto faz. O que importa é que é real, é perigoso e mata. Custódio saiu da casa de Raimundo com mais perguntas que respostas, mas pelo menos com confirmação de que não estava louco. Dirigiu até a venda do centro, comprou munição extra, 3 caixas de .308, cartuchos de caça de grosso calibre, pólvora, projéteis de prata que o vendedor tinha guardados no estoque desde sempre sem nunca vender. O homem olhou a compra e perguntou se ia caçar javali. Custódio apenas assentiu e pagou em dinheiro. Comprou querosene, fósforos à prova d'água, cordas de nylon resistente, anzóis grandes que poderiam servir como ganchos, correntes, material para armadilhas, material para queimar evidência depois. O vendedor não fez mais perguntas. No interior, ninguém pergunta demais sobre o que homem precisa para proteger propriedade. Custódio voltou para a caminhonete, colocou tudo no banco traseiro coberto por lona e estava prestes a ir embora quando viu o velho Anísio atravessando a rua. Anísio tinha 80 e poucos anos, ninguém sabia ao certo. Caboclo puro, descendente de índios Bororo, vivia numa casinha nos arredores há mais tempo que qualquer construção moderna da cidade. Era o tipo de homem que a modernidade ignorava, analfabeto, sem documento, sobrevivendo de pesca e pequenos bicos, considerado louco pelos mais jovens, porque falava de coisas que ninguém mais levava a sério. Mas Custódio o conhecia dos tempos de reserva, quando Anísio servia de guia para áreas remotas que só ele sabia acessar. O velho se aproximou da caminhonete, olhou para as compras no banco traseiro e disse sem preâmbulo: Jaguareté Tantã chegou nas suas terras. Não foi pergunta, foi constatação. Custódio congelou. Perguntou: Como você sabe? Anísio cuspiu no chão, mastigando fumo. Porque sempre chega quando lua tá certa e sangue tá quente. Meu avô via. Meu pai via. Eu vi uma vez, lá nos anos 60. Matou 2 vaqueiros na fazenda onde eu trabalhava. Patrão queimou os corpos e disse que foi acidente, mas eu vi o bicho. Não esquece. Custódio desceu da caminhonete, pegou o braço do velho e o levou para a sombra de uma árvore onde ninguém ouviria. Perguntou: O que é essa coisa? De onde vem? Anísio olhou para o horizonte, olhos fundos perdidos em memória distante. Os antigos chamavam de Jaguareté Tantã. Onça que não é onça, homem que não é homem. Tem história que diz que é castigo. Homem que mata por prazer, que derrama sangue sem necessidade, vira bicho nas noites de lua certa. Tem história que diz que é maldição de família, passada de pai para filho, carregada no sangue. Tem história que diz que é só bicho mesmo, bicho que nunca foi catalogado porque mata quem vê e sobrevivente não fala. Ele cuspiu de novo, limpou a boca com as costas da mão suja. Verdade? Não sei. Só sei que existe, só sei que mata, e só sei que não adianta correr. Se marcou território em volta da sua casa, vai voltar até conseguir entrar ou até você matar ele. Custódio perguntou a única coisa que importava: Como mata? Anísio deu risada baixa, rouca, sem alegria. Do jeito que mata qualquer bicho, bala no lugar certo, lâmina na garganta certa, fogo se tiver oportunidade. Não tem magia nisso. Bicho sangra, bicho morre. Problema é que ele é forte, é rápido e pensa. Não ataca direto como onça. Circula, espera, procura momento fraco. O velho olhou diretamente para Custódio com olhos que já viram demais. Você tem chance. Vi que comprou bala de prata. Não sei se prata funciona melhor que chumbo, mas não faz mal. O que importa é não vacilar. Quando ele vier, e ele vai vir, você atira para matar, não para assustar, não para ferir, para matar. E depois queima tudo até não sobrar evidência. Porque se a autoridade souber, vão fazer igual sempre fazem. Vão te chamar de louco, vão pegar o corpo se tiver sobrado algo, vão levar para algum lugar que ninguém vai saber e vão continuar mentindo que não existe. Custódio agradeceu, deu R$ 50 para o velho que tentou recusar, mas acabou aceitando, e voltou para a propriedade. A viagem de volta pareceu mais longa, cada curva da estrada de terra revelando paisagem que de repente parecia ameaçadora. Cerrado denso, mata fechada, lugares onde coisa grande poderia se esconder observando. Quando chegou,
Já era meio da tarde. Custódio descarregou as compras, organizou munição em pontos estratégicos da casa, caixas perto de cada janela, perto da porta, perto da cadeira onde ia passar a noite. Montou mais armadilhas no perímetro, dessa vez mais elaboradas. Arame farpado esticado à altura de pescoço humano entre árvores próximas, quase invisível na penumbra. Anzóis grandes pendurados em galhos baixos, prontos para rasgar carne de qualquer coisa que passasse descuidada. Garrafas de querosene posicionadas estrategicamente, com estopim de pano pronto para acender e arremessar. Transformou a propriedade num campo minado improvisado. Ao entardecer, foi até o anexo de sombra. A onça estava ainda mais agitada que na noite anterior, andando em círculos apertados, rosnando constantemente. Custódio sabia que mantê-la presa era crueldade. Predador confinado sofre, perde massa muscular, desenvolve comportamento neurótico. Mas também sabia que soltá-la era sentença de morte. Decidiu por meio termo. Abriu a porta do anexo, mas montou cerca provisória de arame ao redor, criando área maior onde Sombra podia se mover sem sair do perímetro protegido. A onça saiu imediatamente, farejou o ar e foi direto para a cerca que dava para a mata. Ficou ali parada, rosnando baixo, olhando fixamente para a escuridão crescente entre as árvores. Custódio se posicionou ao lado dela, rifle nas mãos, também olhando. Por 10 minutos, nada aconteceu. Então Sombra rosnou mais alto, o pelo de todo o corpo eriçado como escova. Custódio seguiu o olhar da onça e finalmente viu. Estava lá, na borda da mata, meio escondido atrás de tronco grosso de pequizeiro. Olhos amarelo esverdeados refletindo a última luz do dia, posicionados a mais de 2 metros de altura. A criatura não se mexeu, apenas observou. Custódio levantou o rifle devagar, mirou entre os olhos, começou a pressionar o gatilho. A criatura se moveu, não fugindo, mas se revelando parcialmente. Saiu de trás da árvore, andando sobre patas traseiras como homem, e Custódio finalmente viu a coisa completa sob luz crepuscular. Era enorme. Tinha que medir pelo menos 2,20 metros de altura quando ereta, corpo coberto de pelos negros irregulares que pareciam crescer em manchas, como se a pelagem fosse incompleta ou doente. Ombros massivos, desproporcionais ao resto do corpo, braços longos demais, terminando em mãos que eram meio pata, meio garra, dedos articulados mas terminados em garras recurvadas de 10 centímetros. A cabeça era o pior, meio termo impossível entre lobo e humano, focinho alongado mas não completamente formado, maxilar projetado, mostrando presas amareladas, olhos frontais, quase humanos, piscando com inteligência terrível. Custódio atirou. O estampido rasgou o ar. A bala pegou o ombro esquerdo da criatura, arrancando pedaço de carne e pelo. A coisa berrou. Som que Custódio jamais esqueceria, mistura de uivo animal e grito humano de dor e fúria. Mas não caiu. Apenas recuou 2 passos, levou a mão garra ao ferimento, olhou para o sangue escorrendo e então olhou de volta para Custódio e rosnou. Não rosnou como animal frustrado por ferimento. Rosnou como algo consciente, reconhecendo a ameaça e prometendo retaliação. Custódio atirou de novo, mirando a cabeça, mas a criatura se moveu com velocidade impossível para algo daquele tamanho. Desviou lateralmente e sumiu na mata em 3 saltos enormes, que cobriram 20 metros em segundos. Custódio ficou parado, coração martelando, mãos suando no metal do rifle. Acabara de ferir a coisa. Acabara de deixar claro que podia machucá-la. E agora, em vez de afugentá-la, provavelmente acabara de tornar aquilo pessoal. Naquela noite, a criatura não rondou de longe. Veio direto. Custódio ouviu quando ela chegou por volta das 11. Não mais tentando esconder presença, mas anunciando com rosnados altos e galhos quebrados intencionalmente. Estava provocando, estava deixando claro que o ferimento não a enfraquecera, apenas enfurecera. Custódio apagou todas as luzes da casa, posicionou-se na sala com rifle e lanterna, esperando. Os rosnados circularam a propriedade, mais alto que nas noites anteriores, carregando raiva palpável. Então, pararam. Silêncio absoluto por 5 minutos. Custódio segurou a respiração, dedo no gatilho, tentando ouvir qualquer movimento. Nada. Apenas seu próprio coração trovejando no peito. E então veio o impacto. Algo massivo colidindo com a parede lateral da casa com força que fez a estrutura inteira tremer.
Madeira rachou, pregos gemeram. Custódio caiu da cadeira com um impacto, rolou, levantou apontando o rifle para a parede. Outro impacto, ainda mais forte. A criatura estava tentando derrubar a parede à força bruta. Custódio disparou através da parede, 3 tiros rápidos, onde estimou que a coisa estivesse. Ouviu berro de dor, ouviu galope pesado se afastando, correu até a janela, apontou a lanterna, viu rastro de sangue na terra, havia acertado de novo, mas não o suficiente para parar. A criatura recuou para a mata, rosnando, e ficou lá por horas, apenas circulando, deixando claro que não ia embora. Custódio não dormiu. Manteve vigília até amanhecer, quando os rosnados finalmente cessaram e silêncio voltou. Ao sair para inspecionar danos, encontrou marcas de impacto na parede, madeira lascada, amassado profundo como se algo do tamanho de um touro tivesse colidido, e encontrou mais sangue. Trilha dele indo para a mata. A criatura estava ferida, mas não mortalmente. E agora, Custódio sabia com certeza absoluta. Aquilo não ia parar. Não ia desistir. Ia voltar noite após noite até conseguir entrar, ou até um dos dois morrer. A memória que ele vinha evitando finalmente emergiu completa, trazida pela exaustão e pela adrenalina acumulada. 1978, Mato Grosso. Expedição de catalogação. 3 corpos de trabalhadores rurais. Custódio tinha 19 anos. Estava ali apenas como assistente, carregando equipamento e aprendendo. Mas lembrava de tudo agora com claridade cristalina. Os veteranos haviam atribuído as mortes a onças, mas Custódio vira as pegadas ao redor dos corpos, grandes demais, formato errado, padrão que alternava entre bípede e quadrúpede. Exatamente como as pegadas ao redor de Ventania, e lembrava do cheiro, almíscar pútrido que grudava na garganta. Lembrava de Domingos, o veterano de 60 anos, ajoelhado ao lado de um dos corpos, medindo marcas de mordida com expressão de quem reconhecia algo terrível. Custódio se aproximara na época e perguntara o que era. Domingos olhara para ele com olhos cansados demais e dissera: "Já vi isso nos anos 50, garoto. Mato Grosso do Sul, perto da fronteira. Matou 7 pessoas antes de sumir. Nunca acharam o que era. Chamaram de onça para fechar o caso, mas não foi onça. Nunca é onça." Na época, Custódio não entendera. Arquivara aquilo como paranoia de veterano, folclore rural, superstição. Mas agora, 48 anos depois, entendia tudo. Domingos sabia. Provavelmente outros veteranos sabiam. Era padrão que se repetia através de décadas, através de gerações, através de regiões diferentes do Brasil Central. Criatura que matava periodicamente, deixava rastros impossíveis, era silenciada por autoridades que preferiam conforto de explicação falsa à verdade perturbadora. Quantos casos houve? Quantas mortes foram atribuídas a onças quando eram aquilo? Quantas pessoas viram, sobreviveram e ficaram quietas com medo de serem chamadas de loucas? Custódio sentiu raiva queimar no peito, não da criatura, que era apenas o que era, mas do sistema que permitia aquilo continuar por escolher ignorância sobre verdade. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se houvesse documentação honesta, se houvesse protocolo real de resposta, se houvesse admissão de que há coisas no Brasil profundo que ciência ainda não catalogou porque sobreviventes são silenciados e evidência é destruída? Mas raiva não resolvia nada. Custódio forçou o pensamento a focar no prático. Tinha ferido a criatura 2 vezes. Tinha confirmação de que balas funcionavam. A coisa sangrava, sentia dor, podia ser morta. Problema era acertar tiros letais numa coisa que se movia rápido demais e atacava com inteligência tática. Precisava de vantagem, precisava de algo que a criatura não esperasse. E então pensou em Sombra. 95 quilos de predador puro, mandíbula que esmagava ossos, velocidade explosiva, instinto de caça refinado por milhões de anos de evolução. A criatura era maior, mais forte, provavelmente mais resistente. Mas Sombra tinha vantagem que nenhuma arma de fogo tinha. Podia atacar de ângulo inesperado, enquanto Custódio mantinha a atenção frontal. 2 frentes simultâneas. A criatura, por mais inteligente que fosse, ainda operava com instinto animal. Focava em ameaça maior, que seria Custódio armado. Não esperaria ataque lateral de predador que ela já havia intimidado. Era arriscado. Sombra podia morrer.
provavelmente morreria. Mas Custódio também morreria se não mudasse tática. Passou o dia preparando o confronto final. Escolheu o local, área aberta entre casa e anexo, terreiro de terra batida sem cobertura, onde teria linha de tiro limpa. Montou tochas de óleo diesel em círculo ao redor da área, prontas para serem acesas e criar iluminação. Posicionou munição extra em pontos estratégicos, onde podia pegar sem olhar. Preparou facão como último recurso, se a carabina falhasse ou ficasse sem munição. E, finalmente, foi até Sombra. A onça estava deitada no canto do anexo ampliado, olhando para ele com aqueles olhos amarelos que não piscavam. Custódio se ajoelhou do outro lado da cerca, olhou de volta e disse em voz baixa: "Hoje à noite vou precisar de você. Não sei se vai entender, não sei se vai ajudar, mas se ajudar, talvez a gente sobreviva." Sombra piscou uma vez, lentamente, e Custódio escolheu acreditar que era compreensão. Custódio não esperou o anoitecer passivamente. Às 5 da tarde, enquanto o sol ainda pendia sobre o cerrado tingindo tudo de laranja e vermelho, ele começou os preparativos finais. Acendeu as tochas de óleo diesel que formavam perímetro irregular ao redor do terreiro aberto, entre a casa e o anexo de Sombra. 12 tochas no total, espaçadas a intervalos de 4 metros, criando arena iluminada de aproximadamente 40 metros de diâmetro. A luz alaranjada das chamas tremeluzentes dançava na terra batida, criando sombras oscilantes que pareciam se mover sozinhas. Custódio verificou a carabina pela 10ª vez. Pente cheio, 8 cartuchos, 308. Câmara vazia, ainda por segurança. Munição extra distribuída em 3 pontos ao redor da arena. Caixa perto da varanda da casa. Caixa encostada no poste que sustentava o telhado do anexo. Caixa enterrada parcialmente perto do bebedouro vazio, que antes servia ventania. Facão de cabo reforçado preso no cinto, lâmina de 40 centímetros afiada até cortar papel com o peso próprio. Verificou as botas, cadarços duplos, amarrados firme, porque escorregar podia significar morte. Às 6, com o crepúsculo engolindo as cores do dia e transformando tudo em tons de cinza, Custódio foi até o anexo de Sombra. A onça estava acordada, sentada sobre as patas traseiras, observando os preparativos com atenção felina que parecia quase humana. Ele abriu a porta do anexo completamente, removeu a cerca provisória que limitava o movimento dela e recuou 3 passos. Sombra saiu devagar, farejando o ar carregado de fumaça de óleo diesel e algo mais. O cheiro almiscarado e pútrido que vinha da mata fechada, trazido pelo vento quente da noite que se aproximava. A onça rosnou baixo, o pelo do lombo começando a eriçar. Ela sentia a presença da criatura. Sabia que esta noite seria diferente das anteriores. Custódio se ajoelhou na frente dela, mantendo distância segura de 2 metros, porque mesmo após 12 anos, Sombra nunca deixou de ser predador supremo. Falou em voz baixa, firme. "Quando ele vier, você ataca de lado. Eu seguro a atenção dele. Você vai para a garganta." Sombra olhou diretamente nos olhos dele por 5 segundos completos. Depois, desviou o olhar para a mata, rosnando mais alto. Custódio escolheu interpretar aquilo como um entendimento. Às 7, a escuridão estava completa exceto pela luz das tochas. Custódio se posicionou no centro da arena improvisada, rifle carregado agora, câmara fechada, dedo fora do gatilho ainda mais próximo. Sombra circulava o perímetro com passos silenciosos, 95 quilos de músculo se movendo com graça impossível, parando ocasionalmente para farejar o ar e rosnar em direção à mata. O coro de cigarras que normalmente dominava a noite estava ausente. Silêncio antinatural que precede chegada de predador maior. Custódio controlou a respiração, forçando o coração a desacelerar, porque a adrenalina desperdiçada antes do confronto significava exaustão quando mais precisasse. 40 anos rastreando onças haviam ensinado paciência, haviam ensinado que predador determina momento do ataque, e presa que se desespera antecipadamente já está morta. Ele esperou 10 minutos, 20, 30, apenas o crepitar das tochas e o som ocasional de Sombra se movendo. E então, aos 45 minutos, veio o primeiro sinal. Galhos quebrando na mata, não tentando esconder presença, quebrando intencionalmente, anunciando chegada. A criatura estava vindo e queria que soubessem. Custódio ajustou a pegada no rifle, verificou mentalmente a distância até cada ponto de munição extra,
Forçou os músculos a relaxarem porque tensão desperdiça energia. Sombra parou de circular e se posicionou à esquerda de Custódio, a 15 metros de distância, corpo agachado em postura de caça, traseiro no ar, pronta para a explosão de velocidade. Os galhos pararam de quebrar. Silêncio tenso por 10 segundos. E então, a criatura emergiu da linha das árvores, entrando na borda da luz das tochas. Custódio sentiu o estômago contrair. Mesmo já tendo visto antes, o impacto visual daquilo era visceral. A coisa media facilmente 2,20 metros quando ereta sobre patas traseiras como estava agora, andando bípede com passos lentos e deliberados em direção à arena. Pelos negros irregulares cobrindo o corpo massivo, ombros largos demais, braços que pendiam até quase os joelhos, terminando em garras recurvadas. A cabeça era pesadelo anatômico. Focinho de lobo alongado, mas incompleto, maxilar projetado mostrando presas amareladas de 10 centímetros, olhos amarelo esverdeados refletindo a luz das chamas com inteligência que nenhum animal deveria ter. A criatura parou a 20 metros de Custódio. Olhou para ele, olhou para a sombra e rosnou. Som gutural que carregava sílabas abortadas, como se tentasse falar e não conseguisse formar palavras. Custódio viu as feridas que ele havia causado nas noites anteriores. Buraco no ombro esquerdo, ainda sangrando levemente, carne rasgada na perna direita, talho profundo no peito, onde bala atravessara de raspão. A coisa estava ferida, mas longe de incapacitada. Se algo parecia mais furiosa que enfraquecida. Custódio levantou o rifle devagar, mirou o centro de massa e gritou: "Vai embora ou eu te mato." Sabia que era inútil. Se a coisa tivesse inteligência suficiente para entender palavras, teria evitado o confronto, mas precisava tentar, porque matar aquilo significava cruzar linha que não podia ser descruzada. A criatura rosnou mais alto, bateu o peito com as garras mãos, produzindo som oco de tambor, e investiu. Não correu de 4 como animal, correu bípede como humano distorcido, braços bombeando, patas traseiras, cobrindo 3 metros por passada. Velocidade impossível para algo daquele tamanho. Custódio atirou. O primeiro tiro acertou o peito, arrancando pedaço de carne e pelo. A criatura berrou, mas não desacelerou. Segundo tiro acertou o abdômen. Terceiro pegou o ombro direito. Sangue espirrava a cada impacto, manchando o pelo negro de vermelho escuro, mas a coisa continuava vindo. 10 metros. 8. 6. Custódio recuou 3 passos, atirou de novo mirando a cabeça. Errou porque a criatura desviou com reflexo inumano. 4 metros. Ele viu as garras se levantarem, viu a mandíbula abrir mostrando garganta vermelha, sentiu o cheiro pútrido da respiração. E então, Sombra explodiu da lateral. A onça cobriu 15 metros em 2 segundos, 95 quilos de músculo e fúria lançados num salto horizontal perfeito que a colocou diretamente na trajetória da criatura. O impacto foi brutal. Sombra colidiu com o flanco esquerdo do lobisomem com força que jogou ambos no chão, numa confusão de pelos, garras e presas. A criatura berrou, surpresa absoluta estampada nos olhos por fração de segundo. Não esperava ataque lateral. Não esperava que a onça que passara noites aterrorizada finalmente investisse. Sombra cravou presas no pescoço da criatura, rasgando, procurando jugular. As mandíbulas de onça pintada exercem 1500 psi de pressão, suficiente para esmagar crânios de jacaré. Mas a criatura tinha estrutura óssea mais densa que qualquer presa natural, ou simplesmente resistência impossível, porque mesmo com presas cravadas no pescoço, ela não parou de lutar. Rolou sobre Sombra tentando esmagar a onça com o peso, cravou garras nas costas dela, arrancando tiras de carne e pelo. Sombra urrou, som de dor e fúria mesclados, mas não soltou. Custódio tinha segundos antes que a criatura matasse a onça. Correu lateralmente procurando ângulo limpo, mirou a cabeça do lobisomem que rolava no chão agarrado com Sombra. 3 metros de distância. 2. 1. Encostou o cano do rifle na lateral do crânio da criatura e disparou. O estampido foi ensurdecedor a essa distância. Sangue e fragmentos de osso explodiram pelo lado oposto da cabeça. A criatura estremeceu violentamente, as garras cravadas em Sombra se contraindo num espasmo final antes de afrouxarem. Silêncio absoluto por 3 segundos. Apenas o crepitar das tochas e respiração ofegante de Sombra. Custódio recuou 2 passos, rifle ainda apontado, esperando o movimento.
A criatura não se mexeu. Estava morta. Finalmente, definitivamente morta. Custódio soltou ar que não sabia estar segurando, baixou o rifle e se ajoelhou. Mãos tremendo com descarga de adrenalina. Pernas fracas, gosto de bile na garganta. Levou 10 segundos para conseguir se levantar de novo. Sombra havia se afastado do corpo, lambendo os ferimentos nas costas, cortes profundos de onde sangue escorria tingindo o pelo dourado de vermelho. A onça estava gravemente ferida, mas viva. Custódio se aproximou devagar. Sombra rosnou baixo, reflexo automático de predador ferido, mas não atacou. Ele parou a 3 metros, respeitando o espaço dela, e disse em voz rouca: "Você salvou minha vida." A onça parou de lamber os ferimentos, olhou para ele com aqueles olhos amarelos que refletiam luz das tochas, e piscou uma vez. Depois voltou a cuidar das feridas. Custódio forçou as pernas a funcionarem e se aproximou do corpo da criatura. Precisava confirmar. Precisava entender o que era aquilo antes de destruir a evidência. Ajoelhou-se ao lado, segurando o rifle com uma mão enquanto examinava com a outra. A coisa estava começando a mudar. Não dramaticamente, não virando humano completo como em filme, mas mudando sutilmente. Os pelos negros estavam retrocedendo lentamente, revelando pele pálida embaixo. O focinho estava encolhendo milimetricamente, tornando-se menos projetado. Os dedos garras estavam encurtando, as articulações se reorganizando. Como se a morte interrompesse transformação que nunca se completava, tentando reverter para a forma original, mas não conseguindo terminar o processo. Custódio segurou a mão garra esquerda da criatura, virou o antebraço e viu. Tatuagem desbotada, mas ainda visível sob o pelo ralo. Uma âncora estilizada em azul esmaecido. Abaixo dela, números parcialmente legíveis. 1972 e iniciais RM, identificação militar. Marinha do Brasil, anos 70. Custódio sentiu náusea subir. Aquilo já tinha sido humano, já teve nome. Já teve vida normal antes de virar pesadelo ambulante. Ele soltou o braço da criatura e se afastou, respirando fundo para controlar o enjoo. As implicações eram devastadoras. Se aquilo já foi humano, significava que a transformação era real. Não metáfora, não lenda exagerada, mas fenômeno biológico impossível acontecendo em corpos reais. Custódio olhou para o céu noturno, tentando organizar pensamento. Quantos casos havia? Quantos homens viravam aquilo sob condições que ninguém entendia? Era maldição folclórica genuína? Era mutação genética rara ativada por gatilho desconhecido? Era doença transmissível? Ele nunca saberia. Ninguém saberia, porque o sistema garantia que evidência fosse destruída e verdade enterrada. Custódio pegou a câmera analógica que deixara na varanda e fotografou tudo. A criatura morta, a tatuagem, as feridas, os pelos retrocedendo, as garras se transformando. 36 fotografias, até o filme acabar. Sabia que provavelmente nunca mostraria para ninguém, mas precisava de registro, precisava de prova de que não estava louco, de que aquilo aconteceu, de que matou algo que não deveria existir para proteger própria vida. Às 9 da noite, Custódio começou a trabalhar no corpo. Arrastou a criatura para a vala de 3 metros de profundidade, que cavara dias antes, nos fundos da propriedade onde o solo era mais solto. Encharcou o cadáver com querosene. 4 galões completos derramados sobre pelos, carne, osso. Jogou os restos de ventania que ainda apodreciam na mata dentro da mesma vala. Atirou fósforo. O fogo explodiu instantaneamente, chamas de 4 metros de altura rugindo na escuridão, transformando noite em dia alaranjado e fumacento. O cheiro era indescritível, carne queimando pelo chamuscado, osso estalando no calor extremo. Custódio ficou ali por 6 horas, alimentando as chamas com madeira seca, garantindo que nada sobrasse reconhecível. Por volta das 3 da manhã, apenas cinzas e fragmentos de osso carbonizado restavam. Ele jogou terra na vala, socou firme, plantou capim por cima. Dentro de 1 mês, vegetação cobriria completamente e ninguém saberia que ali havia sido tumba de impossibilidade biológica. Voltou para casa quando o primeiro clarão de amanhecer começava a atingir horizonte de cinza. Sombra estava deitada na varanda, lambendo os ferimentos que haviam parado de sangrar, mas ainda estavam abertos e crus. Custódio pegou o kit de primeiros socorros que guardava para emergências humanas e improvisou tratamento veterinário.
Limpou os cortes profundos com água oxigenada. Sombra rosnou baixo, mas não atacou, tolerando a dor porque entendia que ele estava ajudando. Aplicou pomada antibiótica. Enfaixou o que conseguiu enfaixar. Os ferimentos eram sérios. 5 talhos paralelos de garras nas costas, profundos o suficiente para expor músculo, mas não eram fatais. Onças pintadas têm resistência extraordinária. Sistema imunológico robusto, adaptado para lidar com ferimentos de caça violenta. Se não infeccionasse, Sombra sobreviveria. Custódio terminou o tratamento e sentou na varanda ao lado dela, exausto demais para entrar na casa. Ficaram ali juntos enquanto o sol nascia sobre o cerrado. Homem velho e predador supremo, unidos por confronto impossível contra coisa que não deveria existir. 2 semanas passaram antes que Custódio voltasse à cidade. Precisava deixar os ferimentos de Sombra cicatrizarem o suficiente para que ela pudesse se defender sozinha caso algo acontecesse durante sua ausência. A onça se recuperava com resiliência impressionante. Os talhos profundos nas costas começaram a fechar depois de 5 dias, crosta grossa se formando sobre carne exposta. Custódio trocava os curativos improvisados toda manhã, aplicando pomada antibiótica que estava acabando, observando em silêncio enquanto Sombra tolerava o tratamento com paciência que ele jamais vira nela. No 10º dia, a onça voltou a caçar. Saiu ao entardecer e retornou 4 horas depois com um capivara jovem na boca, comeu metade e deixou o resto perto do anexo como sempre fazia. Custódio interpretou aquilo como sinal de que ela estava bem o suficiente. Na manhã do 15º dia, ele pegou a caminhonete velha, guardou a câmera analógica com os 36 registros do impossível embaixo do banco e dirigiu pela estrada de terra esburacada até a cidade. Não ia reportar, não ia mostrar as fotografias para a autoridade, ia apenas revelar o filme num laboratório de Cuiabá onde ninguém o conhecia, guardar as imagens como prova pessoal e seguir vivendo com segredo que ninguém acreditaria mesmo se contasse. Estava a 15 quilômetros da propriedade quando viu o veículo parado na beira da estrada. Picape branca com brasão do Ibama na porta lateral. Homem de uniforme caqui em pé ao lado, fumando, observando a paisagem como se esperasse algo. Custódio sentiu o estômago desabar, mas manteve velocidade constante, preparando-se para passar direto. O homem do Ibama acenou para ele parar. Não havia escolha. Ignorar oficial ambiental em estrada rural era garantia de problema maior. Custódio estacionou a caminhonete, desligou o motor e esperou. O homem se aproximou com passos lentos, jogou o cigarro no chão e pisou. Era jovem, 30 e poucos anos, rosto queimado de sol, olhos escuros que observavam com atenção excessiva. Chegou à janela da caminhonete e disse sem preâmbulo: "Senhor Custódio Ferraz, preciso fazer algumas perguntas." Não era pedido. Era informação de que ia fazer perguntas querendo Custódio cooperar ou não. Custódio assentiu em silêncio. O oficial consultou prancheta que carregava. "Recebemos denúncia anônima de que o senhor mantém felino silvestre de grande porte, em cativeiro ilegal, em sua propriedade. Onça pintada fêmea, especificamente. Pode confirmar ou negar." A pergunta foi feita em tom burocrático, mas os olhos do homem fixavam Custódio, com intensidade que ia além de procedimento padrão. Custódio respondeu com cuidado: "Não mantenho animal silvestre, vivo sozinho. Tenho galinhas, tinha égua que morreu semana passada, só isso." O oficial anotou algo. A denúncia foi bem específica. Incluiu descrição da estrutura onde o animal seria mantido, localização aproximada na propriedade, até peso estimado do espécime. Normalmente não damos atenção a denúncias vagas, mas essa tinha detalhes demais para ignorar. Ele olhou diretamente nos olhos de Custódio. "Vou precisar visitar a propriedade, fazer vistoria." Custódio sabia que não podia recusar sem levantar suspeita maior. Assentiu. "Pode vir quando quiser, não tem nada para esconder." O oficial sorriu. Não foi sorriso amigável. "Ótimo. Vou seguir o senhor até lá, agora mesmo." Custódio sentiu suor frio escorrer pelas costas apesar do calor. Tinha 15 minutos de viagem até a propriedade. 15 minutos para decidir o que fazer. Sombra estava solta. Ela caçara na noite anterior e provavelmente dormia em algum ponto sombreado da mata durante o dia. Mas o anexo estava lá, vazio, mas com sinais óbvios de ocupação recente. Chão marcado por garras, pelos grudados na tela de aço, cheiro inconfundível de felino grande impregnado na madeira.
Se o oficial inspecionasse com cuidado, saberia que algo foi mantido ali. Custódio ligou o motor, fez retorno e começou a dirigir de volta com a picape do Ibama seguindo. Durante o trajeto, considerou opções. Podia alegar que usou o anexo para armazenar carne de caça e pelos eram de animais mortos. Podia dizer que onças selvagens ocasionalmente invadiam a propriedade e deixavam marcas. Podia simplesmente negar tudo e desafiar o oficial a provar. Mas qualquer mentira boa exigia tempo de preparação que ele não tinha. Chegaram à propriedade às 10 da manhã. O sol estava alto, calor úmido, fazendo o ar tremer sobre a terra batida do terreiro. Custódio desceu da caminhonete, observando enquanto o oficial fazia o mesmo. O homem varreu a área com olhos treinados, olhou para a casa simples de alvenaria, para o anexo de aroeira e tela de aço nos fundos, para a mata fechada circundando tudo. Não falou nada por 30 segundos. Depois disse: "Vou inspecionar o perímetro. O senhor pode acompanhar ou esperar aqui." Custódio acompanhou, rifle pendurado na varanda, mas fora de alcance imediato, mãos vazias em gesto de cooperação. O oficial caminhou direto para o anexo. Custódio sentiu o coração acelerar. O homem circulou a estrutura, anotando dimensões, tocando a tela de aço com os dedos, ajoelhando para examinar o chão de terra batida, onde marcas de garras eram visíveis. Passou 5 minutos ali, fotografando com câmera digital, coletando pelos grudados na tela e colocando em saco plástico transparente. Finalmente se levantou e disse: "Isso aqui foi construído para conter animal grande. A tela tem resistência industrial. O espaçamento permite ventilação, mas impede fuga. O chão mostra desgaste de animal pesado circulando repetidamente. Pelos coletados vão para a análise laboratorial, mas já posso afirmar com razoável certeza que são de felino grande." Custódio manteve expressão neutra. "Construí isso há anos pensando em usar como galinheiro reforçado. Nunca terminei o projeto. Animais selvagens às vezes entram procurando comida, deixam rastro. Não prova que mantive onça presa." O oficial anotou a resposta sem comentar. Depois caminhou em direção à mata, seguindo trilha marcada por passagens repetidas. Custódio o seguiu, tensão crescendo a cada passo. Se o homem encontrasse a vala onde queimara a criatura, se encontrasse Sombra dormindo em algum ponto da propriedade, se encontrasse qualquer evidência concreta, estava acabado. Caminharam 200 metros mata adentro. O oficial parou ocasionalmente para fotografar árvores com marcas de garras. Onças afiavam regularmente ali e marcas eram antigas e recentes misturadas. Impossível distinguir selvagens de Sombra. Chegaram perto da área onde Custódio enterrara os restos queimados. O capim que ele plantara estava crescendo, mas terreno revolvido ainda era visível para olho treinado. O oficial olhou, deu 3 passos em direção ao local. Custódio preparou mentalmente explicação sobre enterrar lixo orgânico. E então ouviram o rosnado, baixo, gutural, vindo de 20 metros à esquerda. Ambos congelaram. O oficial virou devagar na direção do som, mão indo instintivamente para o rádio no cinto, e então viram. Sombra emergiu da vegetação fechada, andando devagar, olhos fixos no oficial. 95 quilos de predador supremo, pelos dourados, marcados por rosetas negras, cicatrizes frescas ainda visíveis nas costas onde a criatura a ferira. A onça parou a 10 metros, agachada em postura de caça, traseiro no ar, rabo chicoteando lentamente, rosnando sem parar. O oficial ficou branco, congelado. Sussurrou: "Não se mexa. Não corra." Custódio sabia que tinha segundos para controlar a situação antes que Sombra atacasse. A onça via o oficial como invasor em território dela, ameaça que precisava ser eliminada. Ele deu um passo à frente, colocando-se entre Sombra e o homem, e falou em voz baixa e firme: "Sombra, para." A onça parou de rosnar. Olhou para Custódio, confusão estampada nos olhos amarelos. Depois, olhou para o oficial. Depois de volta para Custódio. "Vai embora," Custódio disse mantendo voz calma. "Vai caçar. Sai daqui." Sombra ficou parada por 5 segundos, que pareceram eternos. Então se virou e sumiu na mata com movimento fluido e silencioso. Silêncio absoluto por 10 segundos. O oficial finalmente soltou o ar, as mãos tremendo visivelmente.
Olhou para Custódio com expressão que misturava medo, raiva e algo mais, talvez respeito relutante. Aquela onça obedece você. Não foi pergunta, foi constatação. Custódio não respondeu. O oficial continuou. Manter fauna silvestre em cativeiro é crime ambiental. Pena de 6 meses a 1 ano de detenção mais multa. Eu vi a onça. Vi que ela responde a comando seu. Tenho evidência suficiente para autuar. Ele olhou para a mata onde Sombra desaparecera, depois de volta para Custódio. Mas também vi que o animal está saudável, bem alimentado, sem sinais de maus tratos. Vi que tem território livre para caçar. E vi pelas cicatrizes recentes que ela enfrentou algo grande e sobreviveu. O homem guardou a câmera, guardou a prancheta. Vou escrever no relatório que investiguei denúncia anônima e não encontrei evidência concreta de cativeiro ilegal. Vou registrar avistamento de onça-pintada selvagem na região, com recomendação de monitoramento populacional. Vou recomendar que o senhor desmonte aquela estrutura nos fundos porque atrai curiosidade indesejada. Custódio começou a falar, mas o oficial levantou a mão. Deixe eu terminar. Estou fazendo isso porque sei de coisas que não são oficiais. Sei que teve casos estranhos nessa região. Mortes que não foram investigadas direito, evidências que sumiram, relatórios que foram engavetados. Sei que em 2011 teve 3 trabalhadores mortos de jeito que não foi onça, apesar do laudo oficial. Sei que o senhor, ex-guarda-parque com 40 anos de experiência, sabe diferenciar predação natural de outra coisa. Ele olhou diretamente nos olhos de Custódio. Não sei o que aconteceu aqui nas últimas semanas. Não vou perguntar. Mas vi a vala de terra revolvida lá atrás. Vi restos de cinzas no fundo quando cheguei perto. Vi que alguma coisa foi queimada e enterrada com cuidado para não deixar rastro. Silêncio pesado. Se o senhor eliminou a ameaça que a autoridade não teve coragem de reconhecer, eu agradeço. Se usou aquela onça para se proteger de algo que não deveria existir, não vou ser eu que vai condená-lo por isso. Mas oficialmente, nada aconteceu. Onça é selvagem. Denúncia foi infundada. Caso encerrado. O oficial voltou para a picape sem esperar resposta. Custódio o seguiu em silêncio. Antes de entrar no veículo, o homem disse mais uma coisa. Desmonta aquele anexo. Queima as tábuas se precisar. E se alguém vier fazer pergunta, o senhor nunca teve onça, nunca viu nada estranho e vive sozinho cuidando de galinha. Entendido? Custódio assentiu. O oficial ligou o motor, fez retorno e partiu levantando nuvem de poeira vermelha. Custódio ficou parado no terreiro observando a picape desaparecer na curva da estrada. Sabia que acabara de receber aviso e clemência simultâneos. O sistema sabia. Talvez não todos no sistema, mas pessoas suficientes em posições certas, sabiam que coisas impossíveis existiam no Brasil profundo e preferiam silêncio cúmplice à verdade perturbadora. Desde que Custódio mantivesse segredo, eles manteriam distância. Simbiose baseada em mentira mútua. Nos dias seguintes, Custódio desmontou o anexo tábua por tábua. Queimou a madeira numa fogueira que durou 3 dias, misturando com lixo e galhos secos para camuflar o que estava destruindo. A tela de aço ele cortou em pedaços pequenos e enterrou em 5 pontos diferentes da propriedade. Apagou evidência física de que Sombra algum dia vivera confinada. A onça agora dormia onde queria na mata, caçava quando tinha fome e visitava a casa apenas ocasionalmente, geralmente ao amanhecer, quando sentava na varanda e aceitava carne que Custódio ainda oferecia quando tinha extra. A relação entre eles mudara sutilmente. Não era mais contenção tolerada. Era parceria escolhida. Sombra sabia que podia ir embora, estabelecer território próprio longe dali, viver como onça selvagem completa. Mas ficava, talvez por rotina de 12 anos, talvez porque propriedade oferecia segurança que mata aberta não tinha, ou talvez, e Custódio permitia-se acreditar nisso nos momentos mais solitários, porque ela reconhecia que ele salvara sua vida quando ainda era filhote, e ela retribuíra salvando a dele quando enfrentaram juntos coisa que nenhum dos dois poderia ter derrotado sozinho. Custódio revelou o filme das fotografias num laboratório de Cuiabá, pagando extra por serviço sem perguntas. As 36 imagens confirmavam tudo. A criatura morta, a tatuagem militar, as garras retrocedendo, os pelos desaparecendo. Guardou as fotos numa caixa de metal
que enterrou 3 metros de profundidade na área mais remota da propriedade, marcando o local apenas com pedra de formato específico que só ele reconheceria. Não mostrou para ninguém. Não tentou vender para jornal ou documentar oficialmente. Sabia que fazer isso só traria atenção indesejada e provavelmente tornaria as fotos perdidas ou falsificadas por autoridades que tinham interesse em manter narrativa oficial. As imagens existiam como prova pessoal, como evidência de que ele não estava louco, como registro de que aquela noite aconteceu, por mais que o resto do mundo preferisse acreditar que não. 3 meses depois do confronto, Custódio estava na varanda ao entardecer quando ouviu os uivos, distantes, vindos da mata fechada a nordeste da propriedade, a quilômetros de distância. Não eram uivos de cachorro, não eram uivos de lobo, porque não existem lobos em Mato Grosso. Eram os mesmos sons impossíveis, guturais, prolongados, carregando algo quase vocal. Custódio sentiu o sangue gelar. Sombra, deitada ao lado dele na varanda, levantou a cabeça e rosnou baixo. Os uivos duraram 5 minutos, ecoando pela noite que caía. Depois silenciaram abruptamente. Custódio pegou a carabina, verificou que estava carregada e ficou ali sentado até o sol nascer. Os uivos não voltaram naquela noite, nem na seguinte, mas ele sabia o que significavam. Havia outros. A criatura que ele matara não era caso isolado. Havia mais daquelas coisas nas profundezas do cerrado. Provavelmente sempre houve, provavelmente sempre haverá. E quando viessem, não se viessem, mas quando, ele estaria pronto. Com sombra ao lado, com rifle carregado, com conhecimento comprado em sangue de que impossível não significa invencível. Hoje, Custódio vive sabendo 3 verdades que carrega sozinho. Que existem coisas no Brasil rural que ciência não catalogou porque sobreviventes são silenciados, que as autoridades preferem mentira conveniente à verdade perturbadora e que uma onça pintada criada por acidente de compaixão foi a única coisa que impediu que ele virasse estatística explicada como ataque animal. Nas noites de lua cheia, ele ainda ouve uivos distantes. Sombra ainda rosna quando ouve. E Custódio mantém a carabina sempre carregada, as fotografias enterradas como testamento silencioso, e a certeza de que enfrentou um pesadelo impossível e sobreviveu. Mas também a certeza de que existem outros que provavelmente virão, e que quando vierem, a única coisa entre ele e morte brutal será 95 quilos de predador supremo que escolheu ficar quando poderia ter ido embora. No isolamento absoluto do cerrado esquecido, essa aliança improvável é tudo que resta entre homem velho e verdade que ninguém mais quer admitir que existe.